Oi meninas, tudo bem? Deixa eu perguntar para ver se vocês conseguem me ajudar. Eu tô com o paciente, o Carlos Augusto. Ele tem 16 anos. E ele se queixa que ele não se sente igual aos outros meninos. No começo eu pensei que fosse um problema de autoestima. Só que ele se queixa que os meninos falam muito de sexo e que ele não tem o mesmo desejo. Ele é muito envergonhado. E agora, para acrescentar, ele começou a desenvolver um seio. É pequeno, mas é saltado e ele sente vergonha disso. Ele falou que ele ainda não tem pelos, coisa que pode ser pela idade dele, que é só 16 anos, pode ser que ele venha desenvolver depois. Porém, essa queixa constante dele de se sentir diferente e a gente não saber o que é, me levantou uma hipótese, que pode ser a síndrome de La Chapelle. O que vocês acham? Será que pode ser? Vocês podem me lembrar o causa, sintomas? O que eu tenho que fazer com esse menino agora? Que teste que ele vai fazer? Como que chama o teste? O que eu tenho que encaminhar ele pra gente ter certeza se é ou não síndrome de La Chapelle? Então, Mayara, pelas informações que você passou, pelos sinais clínicos, eu também acredito que ele possa vir a ter a síndrome de La Chapelle. Bom, nesses casos eu já vi algumas vezes. O primeiro passo é encaminhá-lo para fazer uma análise citogenética, para poder ter aquele estudo mais a fundo nos cromossomos, né? Quanto à quantidade, a estrutura dos cromossomos, para poder a gente fazer toda aquela investigação. Tem duas técnicas que eu já vi sendo usadas. Tem a técnica FISH, que é aquela que usa de recursos moleculares, né, para poder fazer o mapeamento do gene através daquelas luzes específicas, das lâminas. E tem também aquela outra técnica que com certeza você já deve ter ouvido falar, que é a técnica PCR, que é uma técnica mais rápida, mais indicada para esse tipo de caso, que usa tubos de ensaio para poder fazer o estudo do DNA, né? Bom, acredito que depois que você fizer toda essa análise, essa investigação citogenética dos cromossomos, você possa vir a ter a resposta se realmente ele tem o cromossomo XX, né? E eu aconselho você também a se atentar se ele tem a microdeleção do cromossomo Y, que está relacionado à infertilidade. Se atente a esse detalhe e detectar se ele tem o gene SRY, para você ter certeza do diagnóstico. Oi meninas, tudo bem? Então, eu acabei de ver o vídeo da Mayara sobre o paciente dela com a suspeita da síndrome de La Chapelle e eu fui dar uma pesquisada sobre como isso ocorre no gene. Basicamente, o que acontece aqui? Os genes responsáveis pelo desenvolvimento do genital masculino são conhecidos como SRY, Sex Determining Region Y, e normalmente são localizados no cromossomo Y. Como nós vimos nas aulas de genética durante a faculdade, uma das fases da meiose é chamada de prófase. O que acontece na síndrome de La Chapelle é que durante essa fase, os genes SRY fazem uma translocação para o cromossomo X. Assim, o paciente terá 2 cromossomos sexuais X, porém a genitália é masculina. Então, basicamente, o que ocorre é que os genes do espermatozoide e do óvulo se recombinam durante a sua formação. Oi meninas, tudo bem? Então, gente, eu tô acompanhando aqui o grupo, né, e parece que a Mayara recebeu um paciente
que ela desconfia que tem a síndrome de La Chapelle, né? Mais conhecida como a síndrome do homem XX. Então, gente, eu pesquisando, né? Comecei a pesquisar e eu descobri que ela foi descrita em 1964 por de La Chapelle. Afeta 4 ou 5 em cada 100 mil recém-nascidos. Ou seja, ela é muito rara de se acontecer, tá? E entre os 200 milhões de brasileiros, pode-se estimar entre 8 e 10 mil de pessoas com a síndrome de La Chapelle. E um número similar de pessoas com disgenesia gonadal. Ou seja, é uma coisa muito, muito difícil de acontecer. Mas creio que juntando todos os tratamentos diagnósticos, a gente possa estar na linha certa para descobrir a síndrome se realmente existe nesse paciente ou não, tá? Eu espero que a gente consiga encontrar a solução para esse caso, tá, meninas? Oi, Mai, oi meninas, tudo bem? Então, no caso do paciente Carlos Augusto, sendo diagnosticado que ele está com a síndrome de La Chapelle, como ele ainda tem 16 anos, o tratamento mais indicado é a terapia com a cirurgia da reposição hormonal, tá? Como ele é do sexo masculino, a gente vai fazer a reposição da testosterona, que vai tornar a aparência dele mais masculina. E é isso que vai alterar o nível hormonal no organismo dele e vai induzir o desenvolvimento das características sexuais masculinas, que são o crescimento, né, o desenvolvimento dos pelos, tanto da virilha quanto da barba, bigode, braços, pernas. Vai ter o aumento dos testículos e o aumento da libido, que como a Mai falou, ele não tem tanto desejo de sexo quanto os outros meninos. E, consequentemente, vai evitar a ginecomastia, que é o aumento das glândulas mamárias. Mas se ele já sente que o seio dele é mais avantajado, a gente também pode fazer um tratamento específico com outra medicação hormonal, que vai regredir o aumento dos seios, que a gente faz um tratamento ali por um tempo de uns 6 meses, e se mesmo assim a gente sentir que não está suprindo efeito, a gente pode realizar o tratamento cirúrgico para a diminuição mamária, tá? Fazendo com que a aparência dele se torne mais masculina. Mas com todo esse processo, desde o início, é imprescindível o acompanhamento psicológico, que vai tratar o consciente dele, fortalecendo a sua autoconfiança e fazendo com que permaneça com as características sexuais masculinas. Ou seja, que ele realmente encontre a sua essência, tá bom? Beijo! Oi meninas, tudo bom? Acabei de conversar com o Carlos. E aí me lembrei aqui, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês como é que foi esse processo até aqui. Então eu resolvi dar um alô, né? Vocês me ajudaram tanto nesse processo. E eu queria falar pra vocês que o Carlos tá bem melhor, tá? Ele, quando recebeu a notícia, ele levou um baque, levou um susto. A família também ficou meio assustada. E ele chegou a se questionar em relação à masculinidade dele. Mas depois de alguma conversa e ele auto se avaliar, ele falou assim: não, realmente eu sou um menino e eu quero optar pelos hormônios masculinos e a gente tá seguindo esse caminho. A autoestima dele em relação às amizades melhorou muito, ele ainda tem muita dificuldade com paquera, mas a gente tá trabalhando, a gente tá num processo de evolução, ele tá se sentindo melhor e o aniversário dele tá chegando, ele tá animado com isso, tá mais entusiasmado. A libido dele parece que tá um pouquinho melhor.
E é isso. É isso. E eu queria agradecer vocês pela ajuda de vocês, porque foi essencial para poder dar um norte para esse caso, tá bom? Muito obrigada, gente, por me ajudarem. E qualquer novidade eu entro em contato com vocês de novo. Grande beijo. Bom, pessoal, como vocês acompanharam aí na conversa das meninas, o paciente da Mai, o Carlos Augusto, de fato foi diagnosticado com a síndrome de La Chapelle, por conta da sua desordem no desenvolvimento sexual, causado por uma variação genética. No caso dele, é pela presença do gene SRY, que é a região do cromossomo Y que determina o desenvolvimento das genitais masculinas. Além disso, o Carlos Augusto já havia desenvolvendo outras características da síndrome, como a distribuição típica feminina de pelos, estatura menor, seios pequenos, testículos menores, disfunção erétil, menos líbido e, consequentemente, infertilidade. O diagnóstico do Carlos Augusto pode ser feito de maneira mais certeira pela percepção de profissionais, com a análise da estrutura e função dos cromossomos e a utilização das técnicas FISH ou PCR, que já foram explicadas pela Michelle. O tratamento pode ser feito a partir dos 14 anos. O Carlos Augusto já tem 16 anos, então ele pode realizar o tratamento com a terapia de reposição de testosterona e também com o hormônio de crescimento, para ele ter um pouco mais de estatura. Caso as suas mamas continuem crescendo, também pode ser considerado uma mamoplastia. O suporte psicológico, neste caso, é mais do que necessário, desde o diagnóstico até o final do tratamento, para que seja trabalhada a autoaceitação, autoconfiança e a autoestima do paciente. É muito comum, em casos como esse, o paciente também desenvolver depressão. Então, caso o Carlos Augusto seja diagnosticado com depressão, ele também deve ter o devido tratamento. E para concluir, deve ser oferecido ao Carlos e à sua família um aconselhamento genético, para que eles tenham todo o suporte e esclarecimento sobre o diagnóstico. Saber dos riscos, hereditariedade, etc. No caso do Carlos, pela presença do gene SRY, a síndrome não será herdada por conta da sua infertilidade, mas se de alguma maneira a sua fertilidade fosse preservada, a síndrome seria herdada de maneira recessiva. E é isso. Espero que esteja tudo esclarecido, que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção e tchau!